Boa noite, queridos. Que Jesus nos abençoe. Bem, daqui a alguns minutos iniciará mais uma live do programa Desafios Contemporâneos na Perspectiva Espírita. O tema de hoje é Espiritismo e Ecologia. Temos responsabilidade no surgimento de pandemias? E, conforme na semana passada, para aqueles que tiveram a oportunidade de estar conosco, vos convido novamente a se deleitarem comigo neste poema que irei recitar agora, que foi construído carinhosamente com inspiração da espiritualidade. O título é Consumo e Consciência. Vou iniciar. Consumo, consciência e sociedade devem viver em plena harmonia. Essa falsa sagacidade, mau uso da liberdade, só faz produzir, consumir e destruir, criando iniquidade cuja vista se faz fingir. Não cabe ao homem saber se deve retirar daqui ou dali. Tem coisa que já não nasce, se perdendo já no fim. Natureza mãe, maestra suprema, grande e soberana, nos dá o leite materno do alimento e da bonança. Traímos nossa mãe. Quando só pensamos em encher os cofres colossais da riqueza e do poder. Respeito deve haver com quem vai fornecer o fluido de nossa existência, que depende do sistema. Sistema divino, espetáculo de geração, que nos dá subsídios para efetivar a evolução. Eu, corpo, planeta, 3 casas inteiras, que devem ser amadas e cuidadas com firmeza e também delicadeza. O toque do amor deve vir com a necessidade de achar que nunca é tarde para acreditar de verdade, que todo templo sagrado, quando é violado, traz resposta turbulenta, grande e violenta para toda a humanidade, que acredita ser vítima do processo que premedita, causando destruição e depois chorando sua legita. Afinal, nunca é tarde para mudar a visão, pensando na irmandade entre nós e a criação. Gratidão a mais. Boa noite, amadas e amados. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine nesta noite maravilhosa. Estamos iniciando o nosso 3º episódio deste programa maravilhoso que vem provocando até um certos comentários positivos, é claro, uma movimentação interessante no meio espírita por conta de trazer assuntos relevantes de uma forma interessante, uma proposta também de levar conteúdos edificantes da doutrina espírita de uma forma diferente da habitual, né, de uma exposição doutrinária comum. Mas esta noite em especial, nós iremos trabalhar o tema Espiritismo e Ecologia, e a nossa querida Cássia irá trabalhar com vocês isso direitinho, mas eu vou primeiramente passar logo a palavra para o nosso querido James Ney. James, vocês sabem quem é o nosso querido companheiro de bancada, digamos assim, é o verdadeiro âncora desse programa e o idealizador de como isso está acontecendo hoje. Então, por favor, James, assuma aí a palavra. Boa noite, meus caros amigos do programa Desafios Contemporâneos na Perspectiva Espírita. É uma grata alegria estar com todos vocês e hoje a nossa alegria é multiplicada, porque teremos a presença de uma... Eu posso chamar ela de uma jovem notável, não é isso, Jairus? Que ela é mais nova do que eu e você, não é isso, Jairus? Que nós dois já somos
dos idosos. Não é? Então, meus queridos irmãos, desde já eu agradeço a presença de todos vocês que estão entrando aí ao vivo no canal, ao nosso querido amigo Vitor, lá da cidade de Olindina, Nova Açores, do Conselho Regional 25, Ribeira do Pombal, também na pessoa de Adriana, que é uma das coordenadoras lá da região, que já está se fazendo presente. A nossa amiga Kessia Teles, ela é do NAI, do Núcleo Assistencial Espírita de Gandu. E Kessia, recentemente, ela participou da macro-regional, e na macro-regional ela teve uma participação no trabalho sobre ecologia, espiritismo e ecologia, que teve como idealizadora desse grande projeto, e que eu posso dizer a vocês que está sendo um projeto pioneiro realizado por uma federativa a nível nacional e que teve como gestora a nossa querida Creuza Lage, não é? Em 2014. E que essa Teles participou desse trabalho e eu tive o prazer de assistir uma palestra dela abordando esse tema que ela vai apresentar hoje. Esse tema sobre a questão temos responsabilidade no surgimento de pandemias? Afinal de contas, qual é a relação que podemos estabelecer sobre essas questões atuais com o espiritismo e ecologia? Portanto, eu passo a palavra agora à nossa amiga Kessia Teles, que vai nos apresentar esse tema para as nossas reflexões. É com você, Kessia. Só um momentinho rapidinho, James, eu esqueci de realmente compartilhar com vocês os tempos, né? Eu falei de falar isso, né? Mas vocês já sabem, gente, que nós geralmente convidamos 2 pessoas para estar fazendo, ancorando, ou melhor, compartilhando conhecimento e informações. Hoje, até para termos um tempo maior para dialogarmos, para trocarmos ideia, a nossa querida Kessia estará com um tempo de 50 minutos, irá, com certeza, encantar todos nós com o conhecimento que ela tem, irá compartilhar. E é isso, 50 minutos, e depois nós retornamos com as perguntas. Temos 20 minutos de perguntas. James também vai contribuir para estimular perguntas, caso não tenha perguntas aqui. Mas é isso, tá bom? Então, 50 minutos. Marcel, inclusive, está ao vivo aqui, que eu estou vendo ele disse, olha, eu tenho certeza que promete um aprofundamento muito grande, viu, Kessia? Marcel Mariano está nos assistindo. Isso, ótimo. Então, por favor, Kessia. Com você. Eu fico muito feliz de falar com esse tema. Eu já falei com o James, já falei com o Joilson também, que esse tema para mim é uma alegria falar. É uma alegria me colocar à disposição para falarmos acerca desse tema, né? Para mim é uma grande alegria, né? E sempre que é esse tema, ecologia e espiritismo, eu fico muito alegre em falar sobre ele, né? E aí eu realmente me empolgo. Eu fiquei muito feliz que me foi dado os 50 minutos, que eu não tive que dividir meu tempo com ninguém, certo? Fico muito feliz, realmente, tá? E a gente vai começar a explanação falando a respeito do que tem a ver, né? O que tem a ver espiritismo e ecologia? Porque nós passamos, enquanto movimento espírita, tanto tempo sem debruçar mais a fundo acerca desse tema. Por que será? Porque, assim, como o próprio James falou, é como se fosse vanguardista, inovador, a gente citar esse tema. Mas por quê? Por que realmente que a gente demorou tanto a se debruçar acerca desse tema? Porque agora tem chamado mais atenção em relação a isso. Muitas vezes as pessoas podem se questionar que falar de ecologia
não seria materialismo? Você iria falar de coisas materiais, da natureza, você iria falar, iria fugir do que o Espiritismo nos traz. O que é que o Espiritismo traz? Não é espiritualismo, Kessia? Falar de ecologia poderia ser o inverso, o materialismo? E aí eu realmente falo com vocês que não, né? Não é o inverso. O materialismo, ele trata apenas do materialismo. O Espiritismo, ele se debruça em ambos os aspectos, porque somos espíritos, né? Nós não temos um espírito, nós somos um espírito que temos um corpo momentâneo, mas nós precisamos estar encarnados para evoluir. Independente de, no momento em que estamos como espírito errantes, também conseguirmos a nossa evolução, é necessário estarmos encarnados, portanto, é necessário estarmos na matéria para que nós possamos colocar à prova todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo, colocar à prova tudo que a gente trouxe de bagagem de outras encarnações. Então, não é oposto, não é coisa que não deve ser citado, pelo contrário, é uma coisa muito importante e urgente de se falar, né? Ecologia, no termo da palavra de oikos, que é casa, e logos, estudo. Quer dizer que é o estudo da casa, né? Mas, aprofundadamente, o nome ecologia é uma ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e deles com o meio no qual eles vivem, né? Então, as nossas relações entre si, ou seja, homens com homens, humanos com animais e com o meio em que vivemos, a nossa terra, a nossa região, tudo isso a ecologia estuda. E como precisamos dessa rede para evoluirmos, o Espiritismo também estuda. Lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que tudo se serve na natureza, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto, né? Então, o Livro dos Espíritos nos traz também que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Então, tem tudo a ver com o tema ecologia. A ecologia não fala realmente desse encadeamento, dessa relação existente entre nós, o nosso meio e os nossos irmãos, quer sejam eles humanos ou animais. Então, tem tudo a ver. A gente está falando espiritismo, a gente não está fugindo do tema, a gente está falando acerca de espiritismo. Exatamente, eu não estou fugindo do que o espiritismo nos traz. A questão 540 do Livro dos Espíritos vem nos confirmar esse ponto. Mas por que será que a gente fugiu por tanto tempo de debater esse tema? De debater essas relações que não é difícil a gente dizer que foram muito prejudiciais e continuam sendo. Essas relações que nós temos para com o meio ambiente de forma tão predatória. É uma relação predatória para com o meio ambiente, é uma relação predatória para com os animais, é uma relação predatória entre nós humanos, né? Então, a gente vai retardando de falar de ecologia, porque tudo aquilo que incita uma mudança, né? Tudo aquilo que incita que a gente saia do nosso senso comum, do nosso conforto, a gente posterga um pouquinho. Mas, como somos os trabalhadores da última hora, e a última hora todos nós sabemos que já chegou, não dá para postergar mais. Então, a gente ouve, inclusive o irmão André Trigueiro, em seu livro Ecologia e Espiritismo, ele cita muito essa questão sobre o porquê a gente postergou por tanto tempo, né? A gente ouve umas frases feitas que muitas vezes são tiradas do contexto para justificar. Por exemplo, a verdadeira vida é a vida espiritual. E aí, por isso, eu não precisaria falar dessa relação necessária para a nossa evolução. É equivocado, né? Ou então, estamos aqui só de passagem. Isso aqui é só uma passagem.
E a gente sabe disso. Estamos aqui só de passagem, essa vestimenta material é provisória, as nossas casas, tudo que a gente tem de matéria é passageiro, mas ainda assim, tudo aquilo que a gente planta aqui, a gente colhe para a eternidade. Então, estamos de passagem, mas a colheita, ela continua, né? Então, não é uma passagem pela qual a gente pode passar de forma irresponsável. Outra questão que, às vezes, o pessoal bate mas esquece, a evolução não dá saltos. Vamos aí na paciência com a gente, a evolução não dá saltos. Vamos começar aqui, só nessa parte aqui, a gente deixa para depois citar a ecologia, deixa para depois a gente pensar em transformar nossos hábitos, deixa para a próxima encarnação. Olha, a gente que é espírita tem esse costume, viu? E eu vou falar porque a gente fala por si, né? A gente não fala pelo outro. Ainda bem que a gente tem várias encarnações para a gente conseguir tudo. Mas isso não é razão para que cruzemos os braços e entremos numa morosidade para justificar as milhares de reencarnações para nesta a gente não aproveitar para evoluir. Cada oportunidade reencarnatória precisa ser utilizada em todo o seu potencial. Tanto que tem aqueles espíritos completistas, né, que vêm aqui e completam com maestria sua encarnação. Então, a gente não pode ficar nessa preguiça evolutiva de que, por ter certeza que temos várias encarnações, a gente pode deixar para a próxima. Não, não. A gente, principalmente nesse momento de transição planetária, de trabalhadores da última hora, a gente sabe que não dá, a gente não pode postergar esse ponto, né, esse assunto. E a gente, no momento que a gente se entende, que a gente entende o conceito ecológico, a gente se sente parte de um todo. Trigueiro, ele nos diz no livro dele que somos todos essencialmente feitos de uma única coisa. Toda a matéria existente no universo, né? Inclusive a matéria perispiritual, que quintessenciada e mais sutil, mas ainda assim matéria, vem toda do fluido cósmico universal. Então, saímos todos do fluido cósmico universal, desde os primórdios, quando deitamos aqui em protoplasma, como mônada, e viemos aqui para evoluir. Saímos todos de um mesmo ponto. Toda a matéria existente no universo saiu de um mesmo ponto. E a compreensão dessa afirmativa, dessa verdade, faz com que apareça uma nova ética comportamental, não apenas ética em sentimento, em virtude de uma ética de comportamento, no qual a gente se reconhece como parte desse todo, como ecologia, e a gente se afasta do conceito que é contrário à ecologia, que é do ego. Então, a gente pode botar cada um em um extremo, eco de um lado e ego do outro. Então, quando a gente se enxerga como parte de um todo, e não a razão pelo qual tudo existe, a gente enxerga de uma forma diferente essas relações que até hoje são tão prejudiciais. A gente se coloca frequentemente no topo de tudo, no topo da criação, no topo de uma cadeia alimentar, em tudo quanto é topo que existe, o ser humano vai se colocar lá. Podem ter certeza disso. E dessa forma a gente se afasta, a gente se coloca de forma muito diferenciada e, na maioria das vezes, superior a todo o restante da criação. Tão maravilhosa que é. Jesus, como nosso governador planetário, juntamente com sua equipe de engenheiros siderais, produziram com todo o amor, maestria e perfeição esse orbe terrestre para que nós possamos aproveitar as nossas oportunidades reencarnatórias. Quantos milhões de espécies animais e vegetais existem para a gente achar equivocadamente que tudo isso que existe aqui no orbe e, quiçá, na galáxia, em todo o universo, foi feito para nós. Nós somos o topo e todo o resto da criação foi feito para que nós possamos utilizar da forma que nós queremos. É bem claro que é um conceito equivocado, mas a gente só vai mudar esse paradigma quando a gente se enxergar como parte de um todo e não como razão pela qual as coisas foram criadas. Allan Kardec, lá em A Gênese, nos diz que o orgulho fez o homem dizer
que todos os animais foram criados em sua intenção e para suas necessidades. O orgulho, porque a gente é orgulhoso. No momento que a gente lê os trechos espíritas, que dizem que, nesse ponto em que estamos, em humanidade, nós estamos em um certo ápice evolutivo, até chegarmos na angelitude, mas que toda a criação está aqui atrás de nós, ó, o orgulho vai lá para cima, estou no ápice, tudo mais é para mim, para a minha intenção e para as minhas necessidades. Kardec falou dessa forma, né? Nos trouxe essa informação em A Gênese. E isso é realidade demais quando a gente vê o que a gente faz com a criação, com a perfeição que nos foi dada. Emmanuel nos diz em O Consolador, na questão 129, a vida do animal apresenta uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, certo? Assim como nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, o animal, o vegetal, o mineral e toda a criação está. Mas, Kessia, por que é que você associou essa questão do nosso afastamento da ecologia, do nosso afastamento da natureza, da nossa necessidade de dominação com pandemia? O que é que tem a ver, Kessia, isso aí? Você tem como explicar para a gente? E aí eu vou dizer a vocês que tem tudo a ver. Parece uma salada de fruta em que nada combina, né? Espiritismo, ecologia, pandemia, responsabilidades, mas tudo se encadeia, tudo aí combina, né? A gente chegou num ponto, na verdade, de se achar tão centro de tudo, que a princípio, quando a gente achava que a Terra era o centro do universo, né, da forma do geocentrismo, Copérnico foi assassinado por isso. Imagine aí, já pensou se hoje eu fosse assassinada porque eu estou dizendo que a gente não é o centro do mundo, do universo? Ainda bem que nós já evoluímos nesse sentido, né? Mas a gente se coloca no centro e a gente acha que tudo está aqui para nos satisfazer. E a pandemia, o que é que tem a ver? Primeiramente, a gente começa a tentar achar os culpados, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui ouviu alguém falar ou apontar para a China. A culpa é da China, né? A China é culpada, o vírus veio de lá, eles com essa alimentação diferenciada deles, exótica para a nossa cultura, porque para eles é natural, eles criaram isso aí dessa forma, esse vírus, e contaminou. Agora estamos numa pandemia, que quer dizer que é uma epidemia global, né? E a culpa é deles. A gente tem o costume de apontar. A gente sabe que a gente tem, né? E eu já ouvi em vários pontos, em vários locais, quer seja Instagram, em redes sociais, o pessoal falando. A culpa é da China, né? Que trouxe lá esses vírus por conta dessa forma alimentar dele. E aí eu vou trazer algumas informações para vocês, para a gente já começar a refletir agora já de início. O sarampo, que foi uma das primeiras epidemias globais desde que a gente começou a existir, ele apareceu porque quando deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários, começamos a criar os bois e nos alojar, né? Passamos a ser sedentários. Com essa forma de alojamento e a acumulação desses animais, lá em primórdios de nossa evolução, o vírus da peste bovina, que parece-se muito geneticamente ao do sarampo, sofreu uma mutação e começou a mutar o ser humano. Todas essas pandemias que advêm da espécie animal são de vírus que sofrem mutações para serem capazes de infectar o ser humano. O sarampo começou dessa forma. Então a gente para e pensa, o boi também não era só lá aqueles pangolins ou morcego ou o que quer que seja lá da China que causa essa pandemia. Vamos lá, o sarampo foi o primeiro que a gente viu aqui, que veio de uma mutação do vírus da peste bovina e infectou o homem. A varíola veio da domesticação dos camelos. H1N1, a gripe aviária, se a gente parar para pensar, o H1N1 é a gripe suína, né? Se a gente parar para pensar só pelos nomes, H1N1, gripe suína, H5N1, gripe aviária, a gente para e pensa,
será que a gente nunca parou para refletir a origem desses vírus, a causa dessas pandemias? O H1N1, ele adveio do confinamento de porcos no México e se espalhou também por diversos locais do mundo, do globo inteiro, né? O H5N1, a gripe aviária, da mesma forma. Começou em criações de galinhas, os vírus sofreram mutações nesses animais e passaram para o ser humano. A gripe espanhola também foi um tipo de gripe aviária. A febre amarela. Acredita-se que, pela imensa destruição da Amazônia, os macacos foram percorrendo a mata ciliar, então chegando mais perto dos humanos, né, que foram afastados do seu habitat pela devastação que nós causamos na natureza, e os vírus conseguiram sofrer mutações e infectar também o ser humano. Olha, eu já falei de sarampo, de varíola, de 2 influenzas, a aviária e a suína, gripe espanhola, febre amarela e agora a ebola. A ebola também foi um vírus de mutação que adveio dos macacos. O HIV também adveio de chimpanzés. O paciente número 1 do HIV foi um caçador de chimpanzés, que caçava para se alimentar. E esses vírus sofrem essas mutações nos corpos dos animais e passam para o nosso organismo. E aí, a partir de agora, eu tenho certeza que pelo menos todo mundo que está nos assistindo aqui nunca mais vai dizer que a culpa de algum vírus, de alguma pandemia, é de tal ou tal país, é de tal ou tal alimentação. Porque nós estamos vendo aqui agora esses vários exemplos, né, que eu acabei de citar, que advêm de vírus mutantes por conta da forma que criamos os animais para consumo humano, em sua maioria, pela forma predatória que é a nossa relação com eles, que que acontece essa mutação. Não é porque o vírus do animal simplesmente pula para a gente pelo contato, é porque ocorre mutação genética nesses vírus para que eles consigam infectar os seres humanos. Mas basta dessa forma. Como que acontece tudo isso, Kessa? De que forma é que esses vírus eles conseguem passar do animal para o ser humano? É pelo simples contato? E aí eu venho dizer a vocês que a ONU nos disse que de 1940 para cá, 70% de toda doença que o homem tem advém de origem animal. E a gente vai agora botar a culpa nos animais agora? Jamais. A partir de agora, a gente precisa pensar a forma com que nos relacionamos com eles, a forma com que criamos os animais para nos saciar, pela qual o orgulho é o causador, como nos disse Kardec, e a gente precisa mexer nisso aí. Estamos numa fase de transição planetária, onde tudo é mexido, tudo precisa ser falado, nada mais pode ser tabu, ainda mais em doutrina espírita. Hoje em dia eu me vejo chocada quando ainda me passam que existe algum tabu de algum tema de se falar em um centro espírita. Em plena transição planetária, numa ciência que estudamos, porque espiritismo é uma ciência de cunho religioso e moral e filosófico, mas é uma ciência, existe tabu. Não pode existir tabu. Não pode. Então, o que acontece é que com essas criações de animais em massa, porque às vezes a gente não entende. A gente acha que é aquele boizinho que está lá no quintal, é aquelas 3 galinhas que a tia que mora na roça tem, e a gente não entende que hoje no Brasil a gente tem mais boi do que gente. Isso é uma informação do IBGE. Numericamente, temos aqui no território brasileiro mais gado do que pessoas. Isso é natural? Mas eles não vão se reproduzir? Não é, porque nós fazemos inseminação artificial o tempo inteiro, melhoramentos genéticos nesses animais para que eles possam crescer e reproduzir mais e mais. E nós acumulamos esses animais de forma industrial, como se fosse uma indústria. Além de que 70% de todo o desmatamento da Amazônia, dados também do IBGE e da ONU, foram para desmatamento advindos da pecuária para criação de pasto, para criar
e para comportar todos esses animais que hoje em dia no Brasil tem mais boi do que gente. Não naturalmente, porque naturalmente isso não iria acontecer. Isso acontece pela nossa intervenção predatória na natureza. Esse confinamento faz com que existam diversas doenças nesses animais que são confinados. Faz com que o sistema imune deles caia, a nossa possibilidade de defesa genética perfeita e divina dos animais e a nossa também, que é o nosso sistema imune, não tem a capacidade de combater esses vírus, se espalha e ocorrem mutações genéticas, fazendo com que exista a possibilidade desses vírus passarem dos animais para o ser humano, né? E a gente esquece que, além disso, além da gente pensar nessas possibilidades de adoecermos, de como estamos hoje com mais de 100 mil mortos só aqui no Brasil, a gente precisa pensar que os animais são nossos irmãos, as florestas e as plantas são nossos irmãos, em nível evolutivo anterior ao nosso, mas são nossos irmãos. A gente se esquece que toda essa forma predatória que a gente faz com eles, a gente está fazendo como se a gente pensasse conosco mesmo alguns anos atrás, quando em milênios ou anos, quando em forma de princípio inteligente, estagiamos lá em corpos animais, estagiamos lá em corpos vegetais e precisávamos evoluir. Parece que a gente esquece que a gente estuda evolução anímica incansavelmente, mas a gente não esquece, não. A gente é educado para esquecer, mas a gente sabe de tudo isso. Os animais, assim como Emmanuel nos disse, eles foram criados para a sua própria evolução. Emmanuel também nos traz, no livro Emmanuel, que os animais têm a sua própria linguagem, seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. E aí a gente, às vezes, coisifica os animais, trata os animais como coisa e acha que a gente pode fazer o nosso bel prazer. A ciência, junto com o espiritismo, nos traz por meio do Manifesto de Cambridge, foi um manifesto onde vários cientistas se juntaram para estudar a senciência animal, que é uma forma de consciência, de sensibilidade e noção das coisas que acontecem. Ou seja, aqueles animais que estão na fila dos matadouros, aqueles animais que estão ali prestes a serem abatidos, eles têm consciência do que vai acontecer. Isso é fonte científica e isso é fonte doutrinária. Não é Cassie que está falando. Cassie aqui não fala absolutamente nada. Eu estou aqui como uma médium, intermediando esse diálogo, né? Então, eu trago dados científicos, eu trago dados doutrinários, através de Emmanuel, através de Kardec, através da ciência pelo qual a gente se debruça, né? Se a gente pensa dessa forma, a gente, além de pensar na questão da nossa própria sobrevivência, numa forma de não ter mais novas pandemias, a gente precisa pensar empaticamente e amorosamente com os nossos irmãos que estão aqui do nosso lado na escalada evolutiva, mais próximos de nós do que às vezes a gente se preocupa mais. Por exemplo, a gente se preocupa em não desmatar, na maioria das vezes. Teve várias opções, várias dicas que foi dado na macro-regional sobre trazer plantas para dentro do centro espírita, não cortar as árvores, fazer construção em voltas, e a gente esquece com uma frequência enorme esses irmãos que estão aqui do nosso lado, mais perto de nós na jornada evolutiva do que o reino vegetal. Não que a gente não precise pensar no reino vegetal, jamais, eu nunca queria dizer isso. Até porque me empolga muito essas iniciativas de cuidado com o meio ambiente. Mas a gente esquece de um reino inteiro, pelo qual a gente faz parte. A gente esquece que nós também somos o reino animal. Nós somos reino animal. Por conta de pensarmos de forma espiritual, a doutrina espírita fala de reino hominal por conta do espírito. Mas em biologia e em ciência, nós fazemos parte do reino animal. E a gente esquece dos nossos irmãos quando a gente fala em ecologia. A ecologia é só falar de árvore? A gente fala de toda uma relação.
e por muitas vezes a gente esquece. E aí a gente sabe que existe uma lei de causa e efeito. Causa e efeito proporcional. É até a lei da física, né? Uma causa tem um efeito proporcional. Tudo isso que a gente vem causando, a natureza, esses desmatamentos desenfreados, o aumento do aquecimento global, essa coisificação dos animais, esse aglomerar animais como objetos para a indústria, principalmente graças a esse sistema predatório que nós vivemos, que é o capitalismo, que exige mais e mais e mais, e lucro, e lucro, e lucro, independente de se passe por cima de quem quer que seja, que passe por cima do trabalhador, do ser humano, ainda mais os animais ou a natureza. Existe uma ideia de sustentabilidade, assim, às vezes equivocada, desenvolvimento sustentável, que às vezes as pessoas pensam no desenvolvimento tecnológico e o sustentável fica lá embaixo, é 10% só. Então, pensa no crescimento tecnológico, intelectual, em níveis enormes, mas esquece da parte da sustentabilidade, né? E tudo isso faz parte do materialismo, do querer ter mais, do querer produzir mais e mais. E toda causa tem um efeito. Tudo se encadeia e nada passa livre. Tudo isso por conta da onisciência divina é anotado, né? Fica anotadinho também no nosso perispírito, tudo aquilo que a gente vem causando. Então, é proporcional à causa. Eu ouvi muitas vezes as pessoas falando que Deus mandou a pandemia para que possamos pensar na nossa existência, para que possamos, olha, presta atenção aí, Deus que mandou a pandemia. A gente tem o costume de sempre achar alguém para botar a responsabilidade pelos nossos atos, né? Quando não é o diabo, é o obsessor, é o irmãozinho que está aqui me obsediando, é o outro que me encaminha. Nas religiões, principalmente protestantes, é o diabo. Sempre tem alguém que a gente quer jogar a culpa. Agora, na pandemia, a gente quer jogar a culpa até em Deus. É engraçado isso, né? É horrível, mas chega a ser engraçado. Porque eu já ouvi as pessoas, Deus mandou esse vírus divino dessa forma, assim, eu já ouvi. E eu tenho certeza que todo mundo já ouviu. Para que a gente possa refletir a nossa forma de lidar com o meio ambiente. Deus mandou, gente. Como é que a gente... É o mesmo Deus que a gente estuda aí, porque eu estudo um Deus soberanamente justo e bom, de todo amor, e a gente acha que Deus mandou... Ele mandou, a gente não tem responsabilidade nenhuma. Ele mandou para a gente aprender, mas a gente não tem responsabilidade. Esse não é o Deus que eu acredito, esse não é o Deus que a doutrina espírita nos traz. E isso tudo que está acontecendo é só uma consequência dos nossos desvarios para com os nossos irmãos da jornada evolutiva anterior nossa, com os nossos irmãos vegetais, o desvario que a gente tem com os nossos irmãos animais. E eu falei diversas epidemias aí, não só o Covid, né? O coronavírus é recente e todas essas outras. Quantas pessoas foram mortas por essas outras patologias? Aqui no Brasil, 100 mil pessoas foram mortas pelo Covid. E essas outras? Quantas pessoas morrem diariamente por conta disso? É só uma consequência. Deus não manda os flagelos. Nós causamos e Ele aproveita, obviamente, de tudo para que nós possamos aprender. Estamos aqui numa jornada evolutiva de educação, mas Deus mandou porque Ele jogou aí o vírus lá na China. Uma hora a gente culpa a China, uma hora a gente culpa até Deus, mas a gente não. A gente não tem culpa de nada. Então, tudo isso que acontece, eu sou uma vítima. A gente sabe claramente que num planeta de provas e expiações não existem vítimas. Não existem vítimas, né? Então, existem espíritos missionários que escolhem estar aqui, mas a maioria de nós não somos vítimas. Estamos aqui nesse planeta, hospital e escola, porque plantamos e estamos aqui para acolher. Não é castigo, é aprendizado. Então, o nosso livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, vem causando todas essas pandemias. E a gente podia passar, sem isso, a gente podia passar essa jornada evolutiva, sem precisar passar por tantos problemas, com certeza. A questão 120 do Livro dos Espíritos nos pergunta, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E os espíritos respondem, pela fieira do mal, não. Pela da ignorância. Ou seja,
Se o mal que causamos é que traz essas consequências para nós, essas pandemias, essas doenças, que 70% das doenças que nos acometem de 1940 para cá, advém da forma que tratamos os animais, nos diz a ONU, quer dizer que esse mal que estamos escolhendo fazer traz essa consequência. Mas nós podíamos facilmente passar uma encarnação mais suave, mas nós somos rebeldes. A gente escolhe agir dessa forma predatória, inclusive para com o nosso irmão humano, e aí a gente colhe proporcionalmente. Mas não é regra, não é regra. O Livro dos Espíritos nos traz muito claro. A gente passa pela fieira da ignorância. Do mal, não. A ignorância, ela não traz essas consequências pesadas, mas o mal, ele traz. Haja visto que a lei de causa e efeito nos traz efeitos proporcionais. Nunca a mais e nunca a menos. É tudo proporcional. A gente tanto sabe que a gente pode passar sem sofrer tanto, que na Revista Espírita de março de 1858, Kardec nos traz a informação, lá naquela época, de que Marte era um orbe menos evoluído que a Terra, certo? Lá em 1858. Já mais recente, no livro Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier, da sua mãe Maria João de Deus, ela nos trouxe informação mais recente, completando as informações da codificação, que Marte evoluiu muito mais rápido que a Terra, estava lá em 1858 menos evoluído, foi o que Kardec nos trouxe. Maria João de Deus nos diz que nesse ponto em que o livro foi escrito por Chico, psicografado por Chico, Marte estava mais evoluído que a Terra, passou pelas fieiras evolutivas muito mais rápido, porque nunca precisou destruir para viver. Teríamos essa possibilidade. E ela nos traz que, longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e virtualhas de outros seres da criação. Em Marte foi diferente. Eles não precisavam destruir, não só os animais, mas eles não precisaram destruir tanto como nós, que a gente muitas vezes também se debruça na lei de destruição para justificar a nossa destruição. Lei de destruição não é isso, certo? Lei de destruição é causa natural, lei de destruição não tem a ver com a possibilidade limitada do ser humano sair destruindo tudo porque é lei, eu vou aproveitar a lei aí e aí com a correnteza. Não é assim. A gente está vendo aqui que Maria João de Deus nos trouxe que Marte evoluiu mais rápido porque nunca precisou destruir para viver. Então, ele saiu atrás da gente na evolução e ultrapassou a gente. Né? Os habitantes de Marte, hoje em dia, por essa informação de Maria João de Deus, eles são mais evoluídos que a gente e por conta disso. E ela nos traz muito claro que os irmãos da Terra estão o tempo inteiro com os estômagos cheios de vísceras e virtualhas de outros seres da criação. Júpiter, lá nesse mesmo capítulo da Revista Espírita, em 1858, nos traz que Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso orbe. E lá eles dizem que não conhecem a maioria dessas moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam do excesso de todo gênero e da devastação das paixões. Lá em Júpiter, a alimentação é por meio de frutos e plantas, e a maior parte dos seres que vivem lá aurem essas emanações nutritivas do meio ambiente. Escolher tratar os animais dessa forma faz parte do nosso livre-arbítrio, não é uma obrigação. Nós não precisávamos passar por essas pandemias, mas passamos porque escolhemos viver dessa forma. Escolhemos pegar a lei de destruição e achar que nós somos os fazedores da lei. Vamos lá destruir, que está tudo bem. E a gente sabe, na verdade, que não está. O Livro dos Espíritos e a codificação espírita, todas nos trazem essas informações. Quando a gente confina esses animais em lugares que são chamados, inclusive, de fábrica, indústria de animais, nem sempre são em pastos, a gente faz diversas alterações genéticas neles, para que eles, como eu falei no início, como o capitalismo exige mais e mais e mais produção para mais e mais lucro, independente de por que passe por cima, a gente vem fazendo mutações genéticas nesses animais. As galinhas, se vocês jogarem no Google rapidinho, em qualquer momento, o peso das galinhas no início era muito menor. De tanto passar por transformação genética para dar
o máximo de alimento para que o capitalismo tenha mais lucro, porque a gente sabe que o capitalismo não está aí pensando em simplesmente alimentar todas as pessoas. Não é dessa forma, é lucro. O capitalismo pensa em lucro. E aí precisa de mais e mais. Então, essas galinhas foram sofrendo modificações genéticas, engordando demais, tendo diversas deformidades em suas patas, inclusive as galinhas poedeiras também, modificações genéticas. Tanto que, a princípio, elas botavam muito menos ovos que atualmente, e hoje em dia botam muito mais ovos por conta dessas modificações, que tiram cálcio demais dos seus organismos, fazem com que elas tenham doenças em suas pernas. Tudo isso vai atrapalhando o sistema imune, que faria com que essas galinhas fossem resistentes a esses vírus, e vai perdendo essa resistência, ocorrendo mutações e nos atingindo. Tudo isso pela forma com que tratamos esses animais. Se a gente pensar só de forma egoística, só pensando em nós, já está errado. Porque a gente está destruindo o sistema imune deles, fazendo com que os vírus circulem nesses ambientes, mute e passe para a gente. Então, se a gente pensar só egoisticamente, a gente já vê que está errado. Se a gente pensar de forma empática, da forma que a gente sabe que temos responsabilidade com esses seres que são nossos irmãos evolutivos, ainda mais. Existe hoje em dia nas produções o que a gente chama de doenças de produção. Causar essas doenças nesses animais, um engorda exagerado dos porcos, o foie gras, por exemplo, que é um engorda dos gansos, com um cano de aço em seus estômagos, para que possa ter esteatose, que é uma doença hepática de gordura no fígado, para fazer um patê para o ser humano comer. A gente está causando doenças nos animais, achando que é normal, tanto que a indústria da pecuária chama de doença de produção, para o nosso bel prazer, sendo que isso não é necessário. E aí a consequência, obviamente, que ela vem. Não tem como ela não vir, certo? Tudo isso está na codificação, está na ciência. Kessia não inventa nada, até porque Kessia não está dizendo nada aqui. Mais uma vez eu estou dizendo, eu estou trazendo apenas o que a ciência e o espiritismo nos traz. Aniceto nos diz, lá em Os Mensageiros, que os homens estão absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorosa e generosa. Então, a gente fica aqui, hoje em dia, viciado, porque é realmente um vício, gente. É um vício alimentar que eu entendo, e todos nós precisamos atender, que pode ser difícil de abandonar, mas os primeiros passos, eles precisam ser tomados. Inclusive, há pouco tempo atrás, era tabu chegar no meu espírito e falar sobre isso. De onde você tirou isso? Olha, eu trago toda uma referência bibliográfica. Eu não tirei isso, eu não inventei isso de lugar nenhum. São os próprios espíritos que nos trazem isso há bastante tempo. A gente fica aqui hoje em dia desesperado atrás de vacina. Vacina da China, vacina dos Estados Unidos, Rússia manda vacina. Mas a gente não para pensar em como a gente pode evitar novas pandemias. Como que a gente podia ter evitado? A gente não pensa na prevenção. A gente quer cura, a gente quer vacina, mas a gente não quer mudar hábito nenhum. A gente não quer fazer nada que mude nenhum hábito para evitar novas pandemias. E elas vão vir. E pior do que pandemias virais, a ONU nos traz que são as superbactérias. Esses animais também são munidos o tempo inteiro de antibióticos para não adoecerem. Por incrível que pareça, eu pesquisei em meios de pecuária, em ciência pecuária, usam às vezes antibióticos para engorda. Tem outras formas, mas também utilizam. E a gente está usando antibiótico de forma indiscriminada e gerando superbactérias. As superbactérias são muito mais perigosas do que pandemias virais, porque não tem antibiótico que consiga matar essas bactérias, que são criadas também por conta dessa nossa improvidência com os animais. Então, a gente está criando aí para frente mais uma pandemia, a gente está criando aí para frente muito mais. O IBGE nos diz que em 2019 foram mortos, aqui no Brasil, 32.436.000 bovinos, 46.331.000 suínos, 5.805.393.000 frangos e 46 bilhões de ovos. Isso não é um excesso, com o que nos disse Aniceto,
estamos mergulhados no vício e no excesso e esquecemos, a gente trata esses números como se fossem normais. É incrível como esses números são gigantes e a gente não se dá conta do que a gente está fazendo. É um verdadeiro holocausto dos nossos irmãos animais. E a gente precisa pensar mais profundamente nesse assunto. A gente precisa debater. Eu fico feliz por demais de ter esse espaço para debater esse assunto, porque esse assunto é muito importante. Nós somos os trabalhadores da última hora, a gente não pode deixar de falar. Irmão X, por meio da mediunidade do nosso irmão Chico Xavier, nos trouxe no livro Pontos e Contos essa frase aqui, ó. Reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza. Porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Parece que a gente passou tanto tempo estudando doutrina espírita e a gente não estava se dando conta dessas coisas. Há pouco tempo que essas coisas começaram a ser colocadas em práticas. Eu vou colocar o fone aqui, porque eu estou falando um pouquinho alto para o áudio não ficar ruim e minha garganta está começando a falhar. Aí eu vou deixar aqui com fone para eu conseguir falar um pouquinho mais baixo. Então, o irmão X nos disse aqui que não se deve matar em circunstância nenhuma, certo? Em circunstância nenhuma. Então, o não matarás também é extensivo aos animais. Então, um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Então, está bem claro acerca do que ele está falando. E está bem claro que nós já estamos respondendo a essa justiça divina acerca dessas vidas que consumimos. Ele é tão claro nesse ponto que parece que eu nunca li esse trecho. Quando eu vim pesquisando mais acerca disso, é que eu vim me dar conta. Um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Então, a gente precisa repensar. E o Espiritismo, como eu trouxe aqui para vocês várias fontes, ele indica, sim, com que nós nos abstenhamos do consumo dos animais. Ele não obriga, como jamais obrigará nada. O Espiritismo jamais obrigará nada, porque nós temos o livre-arbítrio e a consciência de escolhermos o que nós fazemos da nossa própria vida. Mas ele indica, tanto que existem várias obras que falam. Se você pegar o capítulo Vampirismo de Missionários da Luz, é o capítulo inteiro falando a respeito dessa questão dos animais, do que nós causamos a eles e do que nós respondemos na mesma altura. Várias obras clássicas nos trazem. Eu vou apresentar para vocês também um projeto que é o Movimento pela Ética Animal Espírita, é o MOVE, tem no Instagram, depois se vocês quiserem eu posso passar o @ do Instagram deles, que eles trazem diversas obras, realmente essas obras da codificação, mais de 200 trechos dessas obras, porque facilita, né? Da gente ler todas, a gente vai lá no fácil e encontra. Tem também o livro da doutora Ivênia Prada, que ela faz essa junção, que fala de todas essas obras também. Mas a gente não pode dizer que o Espiritismo não fala nada disso. O Espiritismo fala, o Espiritismo indica, o Espiritismo aconselha. Mas proibir, jamais. O nosso livre-arbítrio está aí para isso. Então, ele não proíbe, mas o Espiritismo ele indica, por meio de várias obras básicas. Se você ler Ramatiz, ele fala muito a respeito disso. Eu nem cito muito Ramatiz em todas as minhas palestras, porque eu prefiro pegar as obras básicas. Eu trago Emmanuel, eu trago André Luiz, Kardec, Irmão X, eu trago obra básica, para a gente não achar que tem um grupinho aí inventando coisa dentro do Espiritismo. Nós estamos trazendo obras básicas. Tudo isso que a gente causa aos nossos irmãos, a gente responde proporcionalmente. Quer seja com as doenças pandêmicas, quer seja com a nossa destruição do nosso próprio organismo físico. Esse microcosmos perfeito que
os engenheiros siderais planejaram tintim por tintim, e nós damos tanto trabalho para as nossas células, por exemplo, o nosso sistema digestivo, digerirem esses animais que não são esse tipo de alimentação que não é natural. Todos nós temos certeza, nós sabemos, quando a gente come muita carne. Eu já tenho mais de 5 anos que não como carne, mas me lembro de como eu ficava cheia, de como a gente dá trabalho aos nossos sistemas, de como a gente envenena as nossas células também dessa forma. Então, a gente se descuida, causa pandemias, envenena o nosso corpo físico perfeito, essa máquina tão perfeita que foi feita, esse orbe tão lindo, tudo por causa do nosso orgulho, como nos disse Kardec, né? André Luiz, ele nos traz também em Os Mensageiros: auxiliemos a humanidade, a espiritualidade nos dizendo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem o recurso do extermínio. Então, a gente tem como ajudar os animais nessa jornada evolutiva, porque aquele que está na frente na jornada evolutiva tem a obrigação de amparar aquele que está atrás. Assim como a gente entra numa jornada dessa, assim como a gente entra numa reunião e faz uma prece pedindo proteção dos espíritos protetores que estão à nossa frente na jornada evolutiva, os espíritos angélicos, esses irmãos animais, eles estão aqui nos pedindo ajuda e orientação. E a gente está fazendo tudo ao contrário. Eles nos enxergam, deveriam nos enxergar como deuses da criação. Mas o que acontece é o contrário. Emmanuel nos diz que os animais nos enxergam, as palavras de Emmanuel, como verdugos cruéis. Isso é muito triste. Já pensou se quem a gente espera auxílio, que é a espiritualidade superior, ao invés de nos auxiliar, nos matassem em bando para consumir? Seria muito triste, né? André Luiz também nos diz, quer dizer, Alexandre nos diz, lá em Missionários, que a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. A pretexto de buscar esses recursos proteicos, porque se a gente parar para pensar, os maiores animais da criação, o rinoceronte, o gorila, o cavalo, a maioria desses animais que tem forte índice proteico, até mesmo os bois, nenhum deles se alimenta de carne. Eles obtêm os seus aminoácidos de sua alimentação por meio do vegetal. Então, esses aminoácidos, eles advêm dos vegetais e se transformam no nosso organismo para nos suprir esses recursos proteicos. Então, a gente não precisa destruir os seres vivos da criação, os animais, nossos irmãos mais próximos da jornada evolutiva, para ter esses recursos proteicos. Irmão X ainda nos diz que comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. No livro Os Mensageiros, André Luiz nos traz a cena de um matadouro, onde aqueles espíritos obsessores ficam sugando ali no chão o resto de fluido vital daqueles animais que foram assassinados naquele local. Ele conta com uma cena repulsiva. E quando a gente desencarna, como o irmão X nos diz, com esse cemitério na barriga, é um tormento para a nossa grande transição também. Ele continua aqui. O lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal ou pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, o tamoios e caiapós que devoravam-se uns aos outros. É pesado, né? Ele diz que a nossa forma de alimentação nos aproxima de como fomos primitivos, que nos alimentávamos uns dos outros, nos aproxima do canibalismo, porque realmente a gente está se alimentando uns dos outros, já que nós partimos de princípio espiritual, de princípio inteligente lá em corpos de animais. A gente precisa refletir para ontem isso, para ontem, sem imposição, sem violência, de forma amorosa, da forma que cada um conseguir, mas a gente não pode mais cruzar os braços para essa realidade. A gente não pode fingir que não existe. A gente não pode fingir que a doutrina espírita não fala nada a respeito disso. A gente não pode. Emmanuel nos diz
Recebei como obrigação sagrada, e é sagrada, gente, é uma obrigação sagrada. Não é uma ordem que é para a gente tomar como um martírio. O dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Em Missionários da Luz, Alexandre nos traz assim: abandonando as faixas de nosso primitivismo, olha aí a palavra primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. Os nossos abusos com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para outro, nem substituir esses hábitos arraigados e viciosos, ou a palavra vício novamente, da alimentação imprópria de maneira repentina. Não é repentino e nem vai ser. Mas a gente precisa começar. Olha o que ele falou, alimentação imprópria. Não é própria, não é normal, não é comum. Tudo isso reflete erros multimilenários, mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza. Devemos prosseguir o trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Então, nós somos uma comunidade afetiva que precisamos uns dos outros para evoluir. Estamos aqui numa teia interligados. Essa teia deveria ser de amor e não de dor. Então, estamos interligados, fazemos parte da criação divina. Não somos topo de coisa alguma. Nós somos parte, e assim deveríamos pensar. Justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos novos tempos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos dos seus irmãos inferiores. Mais uma vez, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então, eu falo muito, eu fiquei muito grata de James ter me dado esses 50 minutos, porque eu não iria conseguir falar menos, viu, James e Jailson? Mas estou encerrando, pedindo, rogando que a gente reflita a respeito desse tema, sem violência, mas que a gente comece a mudar os nossos hábitos. Que a gente pense que, se não pelo pensar empaticamente pelos nossos irmãos, que a gente pense em nossa própria natureza, que está aí causando pandemias e superbactérias para a nossa própria espécie. Que a gente pense não ontem, não hoje, não amanhã, mas ontem. Parabéns, Kessia. Parabéns. Muito boa. Eu fiz várias anotações aqui, Kessia, mas eu estou acompanhando aqui em tempo real pelo YouTube algumas observações, não é, Jailson? Sim. É um tema que, de certa forma, requer algumas considerações, especialmente quando você iniciou falando sobre eco e ego, não é? Eu me lembrei quando você fez outra afirmação, somos parte de um todo. E quando você fez essa colocação, que somos parte de um todo, eu me lembrei de Fritjof Capra, que ele fala, Kessia, sobre ecologia rasa e ecologia profunda, não é? E eu perguntaria a você o seguinte: quando você fez essa associação, somos parte de um todo, não é? Vamos falar mais adiante sobre a questão da alimentação, vamos chegar lá. Mas logo no início você falou, somos parte de um todo. E eu me lembrei de uma colocação do Fritjof Capra, naquele livro Conexão Oculta, não é? Que ele fala sobre a ecologia rasa e a ecologia profunda. O que é que você poderia me falar sobre isso? Bem, James, se eu entendi bem a pergunta,
é a questão de que, assim, se entrar qualquer ecossistema desse em desequilíbrio, a humanidade também perece. Então, a gente não tem como se imaginar topo, mas sim parte, como parte desses ecossistemas que também perecem quando outros pontos entram em desequilíbrio. Então, não tem como a gente pensar superficialmente, como você mesmo está falando, em ecologia superficial, achando que basta, sei lá, a gente fazer coleta seletiva ou basta plantar uma árvore que está tudo bem. Porque a gente se enxerga como promotores de uma ecologia e não como parte dessa ecologia. A gente está plantando para nós mesmos, não como promotores de algo. Então, nós estamos plantando e como animais também que somos, racionais, humanos, mas animais, fazemos parte desse contexto. Né? Não sei se eu consegui entender ou responder em relação a isso. Foi mais ou menos isso? Sim, Cass. Ok, foi mais ou menos isso mesmo. Você também falou algo que eu achei interessante. Você disse que a questão das doenças pandêmicas, e você trouxe um histórico, a gripe espanhola, a gripe aviária, não é? Você falou do sarampo, da varíola, do ebola, do HIV. E teve um momento que você disse assim, a forma como nós nos relacionamos com os animais. Então, você está querendo dizer que no momento em que a humanidade mudar a sua forma de se relacionar com os animais, o mundo deixaria de existir esse tipo de doenças pandêmicas que tem o seu vetor, a sua matriz nos animais? Existem outras diversas, né, patologias, outras epidemias e pandemias que não advêm dessa mutação viral, mas, assim, essas doenças advindas dessas mutações, realmente, elas deixariam de existir, porque os animais estariam vivendo em seu ambiente, né? E não estariam com seu sistema imunológico debilitado por conta dessas mutações genéticas que a gente vem fazendo neles. E eles mesmos, eles próprios, conseguiriam combater essas doenças em seus próprios corpos, e aí não haveria essa deficiência e essa mutação genética. Tanto que em Júpiter, Kardec nos diz lá na Revista Espírita que essas moléstias elas não existem, né? O Júpiter como um planeta mais evoluído do nosso sistema. E em Marte também, Maria João de Deus nos trouxe a mesma afirmativa. Então, tanto a ONU, tanto a parte científica nos diz que esse tipo de patologia ele deixaria de existir, porque, primeiro, por exemplo, como a febre amarela, se não tivesse tanto desmatamento, os macacos eles estariam lá no meio da selva, os sistemas imunológicos deles funcionariam de forma mais harmônica, eles não estariam se aproximando de nós pela mata ciliar, ali perto dos rios, pela Mata Atlântica, eles estariam mais adentrados na selva, e aí não teria tanto esse contato. Outra questão, a questão dos confinamentos, né? Como eu falei o tempo todo, o confinamento de bois, de bezerros, de aves, que fazem com que o sistema imune deles fiquem deprimidos. Então, tanto a ONU, quando ela nos traz que 70% de todas essas doenças provém desse tipo de confinamento, nos diz, como as literaturas espíritas por meio da Revista Espírita e por meio de Maria João de Deus, dois exemplos assim básicos que eu citei, nos traz essa informação, que realmente esse tipo de patologia ele vai deixar de existir. Tanto que, em mundos regenerativos, o mal ainda existe, mais leve, e as patologias também de forma mais leve, mas da forma com que estamos vivendo, a causa está aí. É só uma consequência da forma com que nos relacionamos, dessa forma predatória que a gente se relaciona, tanto com os animais como com o meio ambiente. Ótimo. Tem outra consideração aqui, que é o seguinte.
Quando você fala sobre tudo se encadeia proporcional à causa, isso me faz refletir, quando você fez essas considerações, de que nós estamos em um mundo de provas e expiação, caminhando para o mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração que está em um futuro ainda um pouco distante, e pelas referências que você deu da Revista Espírita de 1868, você citou Júpiter, que Kardec fala que o planeta Júpiter é habitado por um dos maiores compositores da história da humanidade, que é o espírito de Mozart, não é? Você falou da mãe do Chico, de João de Deus. Então você está querendo dizer que no mundo de regeneração, é um mundo onde não teremos mais essa relação de desumanidade com os animais, esses mundos de regeneração, a alimentação será provavelmente outra? Sim, James. De acordo com a literatura, eles trazem, é bem claro, tanto Marte como Júpiter, que a alimentação é por meio de vegetais. Então, esses dois, certamente, sim. E, assim, aos poucos, a gente tem visto, inclusive, um movimento muito grande. Se a gente parasse para pensar, há, 30 anos atrás, quem falava de vegetarianismo? Hoje em dia está em tudo quanto é lugar. Será que isso não tem nada a ver com esse momento que a gente está vivendo de transição planetária? Eu acredito que tem. Eu acredito que faz parte dessa transição, esse início dessa mudança. Se a gente entrar num orbe de regeneração, a princípio, que ainda não é um orbe ditoso, que ainda tem um pouco de mal, mas que, pelo conceito, o bem sobrepõe ao mal que existe, provavelmente vai ser quase nulo esse tipo de alimentação. Pode até ser que exista. Se a gente lembrar de Nosso Lar, André Luiz ele conta que tinha alguns irmãos recém-desencarnados que estavam traficando o alimento. Não sei se vocês lembram desse ponto de Nosso Lar, que eles estavam tentando traficar a alimentação. Então, provavelmente, esse tipo de coisa ele pode ir acontecendo. Nosso Lar não é uma colônia ditosa, né? É uma colônia muito próxima de nós, mas também ela tem um certo nível evolutivo, não é um umbral, não é uma casa de transição, é uma colônia num certo nível evolutivo, não é ditosa, não é uma colônia perfeita, mas lá, mais evoluídos um pouquinho do que em umbral, em alguns pontos desses, ele já tem a maioria de suas alimentações por meio do que os indianos chamam de prana, né? Por meio da absorção, aqueles caldinhos. Então, ele conta desse tráfico alimentar. Então, provavelmente, nesse mundo de regeneração, vai ser esse ponto em que a maioria da alimentação não vai ser voltada para o extermínio dos animais, mas que pode ter, em algum ponto ou outro, ainda esse tipo. Mas, com certeza, James, desse jeito que a gente se alimenta atualmente, não vai ser, não. Ok, eu vou fazer a última pergunta, porque, pelo visto, tem vários questionamentos. Tem um questionamento aí que o Jailson vai ler, o Ellen Moura, ele está fazendo uma consideração que eu achei interessante. Mas assim, o Ellen e a todos os ouvintes, a Kessia falou do livro Os Mensageiros. Esse livro, Os Mensageiros, é praticamente um discurso do ponto de vista de um médico, que foi médico na Terra, o André Luiz, em relação à questão do meio ambiente. Ele fala, inclusive, não é, Kessia, naquele momento que um senhor estava tratando de forma violenta, agressiva a um animal, e esse animal, esse cavalo, foi um burro, deu um coice nele e ele teve um problema de saúde, e eles tiveram que acionar determinados tipos de espíritos que estavam próximos ali àquela natureza, né? Aí o André Luiz ficou muito surpreso, Kessia, quando percebeu que os espíritos que exclusivamente trabalham na natureza foi atuar para ajudar aquela pessoa. A pergunta é o seguinte, quando você falou, houve um momento que você falou do desmatamento,
Quando há o desmatamento, isso interfere, repercute no plano espiritual? Existe os espíritos que trabalham, que cuidam do meio ambiente? Certeza. A gente vive nessa teia, né? Tanto aqui como da gente com o meio espiritual. Tanto que quando os missionários vêm para nos auxiliar, André Luiz trata muito disso, eles passam por uma zona entre as esferas superiores para chegar aqui no planeta Terra, uma zona externa, que eles precisam praticamente, eles quase não volitam, eles precisam caminhar de densidade, que é essa zona, pelos nossos pensamentos, essa zona intermediária aí, que por diversas vezes eles passam dificuldade por transitar para vir nos auxiliar. Então, se esses espíritos que auxiliam a natureza, os essenciais, né? Essenciais, o nome? Elementares. Os elementares. Se os elementares, eles estão ali nas águas, a gente tem o elemental das águas, os elementais das florestas, se eles estão ali no cuidado com esses ambientes, com a natureza, com as águas, com o fogo, com esses ambientes naturais, e a gente está destruindo esses ambientes naturais, por vezes a gente vai sentir falta do auxílio desses espíritos elementais a nos auxiliar, porque nós estamos também tomando a casa deles, né? Tomando o trabalho deles, que é cuidar desse meio. Tanto que nos mensageiros também, eles vão em um momento para o campo para fazer uma oração, né? Para absorver as energias daquela área, daquele campo aberto de vegetação. Então, tudo isso a gente está perdendo também. A gente está perdendo, além de uma farmácia natural, que é a nossa Amazônia, né? Uma farmácia natural, materialmente falando, se a gente fala, mas também espiritualmente falando. Essas emanações que advêm do ar puro, essas emanações que advêm dos vegetais, tipo, tem aquelas, não sei se vocês já viram a foto de Kirilã, que mostra as emanações advindas dos vegetais. Todas essas emanações, elas nos auxiliam também ao nosso equilíbrio orgânico e espiritual. Se a gente está destruindo tudo, a gente vai estar perdendo essa proteção a mais que a gente tem dos elementais, dos elementos da natureza, das emanações vibratórias dos vegetais, e a gente com certeza tem influência aí. O meio espiritual, ao auxílio desses irmãos espirituais para conosco e também dos seres da floresta, dos elementais e da própria vegetação no nosso equilíbrio material e espiritual. Eu tô aqui mesmo, mas não. Então, com certeza tem ligação. Tudo é interligado, nada é isolado. Muito bem. Ok, Kessia. Eu vou passar Jailson, porque tem uma observação, Jailson, aí do Wellen Moura, e eu gostaria que você lesse aí para a Kessia e a gente fazer alguns comentários, que eu achei muito interessante essa observação aí do Wellen. O Wellen foi bem presente na exposição, ele deu várias contribuições aqui, então, assim, várias, né? Tem acompanhado aqui o Wellen ele falou sobre a evolução humana. Essa data eu vou dizer. A evolução humana, ele perpassa pelo consumo proteico. O consumo proteico foi fundamental para o aumento da caixa craniana, por exemplo. No entanto, não há comparação para o que ocorria em 3,5 milhões, aí não deu para finalizar. A gente fala mais um pouquinho aqui, a evolução social e o advento da revolução industrial, acompanhado pelo modelo americano de capitalismo, acelerou o desequilíbrio ambiental e terminando florestas, prejudicando a qualidade do ar. Hoje, estamos pagando o preço. O Wellen é um jovem brilhante, vou dizer que é um jovem senhor também hoje, né? Ele veio da juventude espírita, está na Velasco. Ele é biólogo, professor de biologia, e é também, assim como nós percebemos, como a nossa querida Kessia fala com entusiasmo, e o Wellen, igualmente, também tem muito entusiasmado com relação ao estudo da biologia, e seria interessante um dia até fazer, de repente, uma dessas exposições, programar que os dois possam estar juntos, compartilhando ideias, pensamentos. Seria bem interessante. Ótimo. Uhum.
Sim, Kessia, eu queria que você fizesse alguns comentários sobre essa observação de Weller, que eu também queria fazer alguns comentários. Pronto. Se a gente vê em alguns pontos, tem sentido para a nossa evolução do humano atual, do planeta Terra, mas, por exemplo, Maria João de Deus nos diz que Marte não precisou da destruição para evoluir. E se eles estão espiritualizados, se eles estão no momento evolutivo até à frente de nós, sem destruição, não é imprescindível. A gente conseguiria outras formas de evoluir. Até porque quando a gente fala de proteína, tipo, as proteínas, elas também existem no reino vegetal. Caso contrário, todo vegano seria desnutrido, né? E a gente não é, graças a Deus. E aí, assim, as proteínas, elas advêm de pedacinhos menores, que são os aminoácidos, que tem em todo o reino vegetal. Então, assim, a gente teria como também evoluir pelos vegetais. Não é imprescindível, mas a gente utilizou-se dessa forma evolutiva. A gente, há muito tempo, se alimenta desse tipo de proteína, porque o que a gente precisa é proteína, certo? A gente precisa de proteína. Mas a proteína não só é de origem animal. Então, da mesma forma que formou-se os nossos músculos, os nossos cérebros pela proteína, ela poderia ser vegetal ou ela poderia ser animal. A ciência nos traz isso e Maria João de Deus também nos traz, dizendo que a gente não precisaria destruir para evoluir. Então, se eles conseguiram lá em Marte, a gente também conseguiria aqui. Tanto que André Luiz ele nos fala que a gente tem uma inteligência muito evoluída, mas a gente é como se a gente não quisesse utilizá-la, mesmo tendo, para procurar outros recursos proteicos que não o extermínio animal. Isso é André Luiz que nos traz nessas fontes, né? Tanto que ele fala bem sobre isso quando ele fala em proteína, a pretexto de buscar recursos proteicos, ou seja, a esse pretexto, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Lá em Missionários da Luz também, né? Tem bastante em Os Mensageiros e Missionários. Gente, o capítulo inteiro de vampirismo, ele trata sobre isso. Então, assim, a gente, da nossa constituição física atual, utilizou-se da proteína animal, mas teria como, principalmente baseado nesse depoimento de Maria João de Deus, a gente evoluir os nossos sistemas também com proteína de forma vegetal, porque a gente precisa de proteína. Tanto faz de onde ela vem, mas que a gente precisa dessa proteína, formada desses aminoácidos, com certeza a gente precisa. Tanto que é necessário uma alimentação muito balanceada, tanto para quem come carne, quanto para quem não come. É importantíssimo que a alimentação ela seja balanceada, porque comer carne não é garantia de ter proteína suficiente em sua alimentação, né? Tanto que a gente vê pessoas que precisam passar por nutricionistas, mesmo comendo carne, por questão de deficiência de vários outros aminoácidos. Os 20 aminoácidos que existem para compor as proteínas, são todos os 20, eles existem em fontes vegetais. Não existe nenhum aminoácido que não existe em fonte vegetal. Então, se todos os aminoácidos, que são as formações das proteínas, existem em fontes vegetais, a gente teria uma alternativa evolutiva. A gente optou por essa outra forma de adquirir proteínas, mas a gente teria uma alternativa, né? Aí muitas pessoas também, às vezes, citam isso, mas a gente precisou disso. Tá bom. Que a gente tivesse precisado lá atrás, hoje, a gente não precisa mais. E, de acordo com Maria João de Deus, a gente também nem precisaria no princípio. Ok, Kessia. Quando você falou isso, Kessia, eu me lembrei o seguinte, na linha do tempo da evolução do homem na Terra, no período do homem, na era do homem Neandertal, há mais de 200 mil anos, aproximadamente, o homem de Neandertal, houve um período que eles se alimentavam de raízes. A alimentação
dele praticamente é muito raízes. Mas depois que eles descobriram uma ferramenta para poder buscar uma caça, eles começaram a adquirir o hábito da proteína animal. Pelo que a gente percebe, essa observação que o Ellen fez, eu sempre venho comentando que nós temos 3 níveis do nosso cérebro. O cérebro reptiliano, que é o inconsciente profundo, a nossa consciência atual, que é o 2º andar, e o superconsciente, que é o 3º andar, segundo os relatos de André Luiz. Então, eu percebo, dentro de toda a apresentação que você fez, que o espírito, nós, enquanto criatura humana, vivendo a experiência passageira no planeta Terra, e nós sabemos, tanto os espíritos revelaram a Kardec, como o próprio André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos, ele vai dizer que o nosso corpo físico ele é proporcional ao estado psíquico do nosso planeta Terra. O nosso corpo é constituído da matéria primária que é constituído o nosso planeta Terra. Quando você fala de Júpiter, de outros planetas, eu não vou entrar aqui muito na questão das super civilizações. Um exemplo, eu fico imaginando, caros ouvintes, quando o Emmanuel revela para o Chico Xavier no livro Renúncia, de que Alcione veio lá da constelação de Sírius, não é? E que Alcione alcançou o patamar de alta evolução aqui na Terra. Está lá no livro Renúncia que o Chico Xavier psicografou. E aí, quando ele relata sobre a estrutura dessa estrela, desse mundo habitado que é Sírius, não é? E aí eu fico imaginando, e foi isso que eu li, na época que eu li Renúncia, eu fiquei imaginando como é que era a alimentação desses mundos mais de maior aventura, não é? Então, eu vejo muito essa questão. Na medida que você vai se espiritualizando, na medida que você vai se moralizando, você vai espiritualizando a matéria. Então, na medida que você vai tendo esses vetores de evolução moral e espiritualmente, o mundo vai se modificando. O Fritjof Capra, para quem não sabe, ele esteve aqui em Salvador em 2004, Kessia, e eu estava presente nessa palestra do Fritjof Capra. Ele disse o seguinte: nós não evoluímos no planeta Terra. Ele fez essa observação e deu uma pausa, não é? Tinha muitos companheiros do movimento espírita, da Federação Espírita, estava presente nessa célebre conferência em 2004. Ele disse assim: nós não evoluímos no planeta Terra. E deu uma pausa para que a gente pensasse. Aí ele disse assim: nós evoluímos com o planeta Terra. Tudo está em evolução. Então, quando ele fez essa afirmação, eu disse assim: acho que esse Fritjof Capra, que escreveu o livro O Tal da Física, eu acho que ele andou lendo os livros de Allan Kardec, especialmente o livro A Gênese, que trata dessas questões das escalas de evolução do planeta Terra e da escala de evolução de todos nós. Não é? Então, para eu concluir essa observação do que o Ellen falou, eu diria assim, que na medida que você evolui moralmente e espiritualmente, você modifica toda a estrutura, todo o organismo vivente na Terra, no planeta Terra. Desde uma simples bactéria ao ser mais complexo que somos nós, não é isso? Exatamente. A gente pode observar, inclusive, James, nos nossos próprios organismos físicos, muitas crianças já nascendo com intolerância à lactose,
o organismo não suporta mais esse tipo de alimentação. Os nossos terceiros molares, né? Eu sou dentista, eu vejo muito isso, o dente ciso, o queiro, né? Muitas pessoas já estão nascendo sem, porque a gente não precisa mais de tanto dente na boca, a gente já não precisa mais, tipo, aquela caça, aquela questão da alimentação mais sutilizada. Hoje em dia, a nossa alimentação, ela é mais sutilizada. Então, a agenesia de vários dentes, que é a falta de dentes que não nascem mesmo. Várias crianças nascendo sem, faltando dente, pré-molar alguns dentes, a intolerância à lactose. Os nossos organismos físicos, com certeza, eles vão se utilizando, assim como a alimentação, né? Tanto que André Luiz, ele fala que em alguns orbes, os espíritos eles não suportariam se alimentar com a nossa alimentação pesada. Não condiz mais, e a maioria deles, eles absorvem do ar esses elementos nutritivos, né? Que oxigênio, hidrogênio, tudo está aí no ar. A gente ainda não consegue. A gente já está começando a sutilizar um pouquinho a alimentação, mas um dia a gente chega lá. O Ellen, né? O Ellen Moura. Quando, Kessia, não sei se você leu eu não me lembro que livro foi do André Luiz, que ele diz assim, ele foi visitar uma determinada região espiritual que os espíritos tomavam uma sopa suculenta. E aí André Luiz, ele questionou o benfeitor que estava distribuindo essa sopa suculenta. E aí ele disse assim, mas de que é constituída essa sopa suculenta? Aí ele falou exatamente isso que você disse, né? Que a gente chama de prana, de um fluido, de uma energia mais rarefeita, e que essa energia vai alimentar os nossos circuitos espirituais. Haja visto, e eu gostaria até que você falasse, como a gente está falando muito da questão da alimentação, você lembra aquele fato que ocorreu na narrativa do livro Nosso Lar, que houve um estupim, uma revolução, literalmente na colônia Nosso Lar. A colônia Nosso Lar, para quem não sabe, é uma colônia que foi constituída no ano de 1600 e pouco, e o ministro Clarencio botou a mão na cabeça, fez um conclave, reuniu todos os ministérios para resolver um problema que nós, na Terra, levamos para a colônia Nosso Lar. Por quê? Enquanto nós, na Terra, temos os nossos vícios, não é? Da alimentação. E quando a gente chega no mundo espiritual, a gente quer continuar comendo sarapatel, comendo um bife suculento, e por aí vai. E aí André Luiz diz que houve uma revolução na questão da alimentação, que é narrado no livro Nosso Lar. Essa questão da alimentação, que os espíritos que lá estavam habitando, eles estavam muito viciados por conta dessa alimentação pesada oriunda das nossas experiências na Terra. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Kessia. É de Nosso Lar. Exatamente. Ele mesmo é do primeiro livro, né? É porque realmente é um vício, né? Emmanuel e André Luiz traz essa palavra o tempo todo. Inclusive, chega a ser um vício literal a caseína que vem do leite, que tem, inclusive, em grande concentração no queijo. É vício mesmo. A caseína, ela é um produto do leite que causa vício, dependência. Tanto que muita gente começa a abandonar as carnes, o queijo é a última coisa, as coisas do leite, porque a caseína, que é esse produto do leite, quando vai fazer o queijo, ela fica mais concentrada ainda. E não é vício assim, é vício literal mesmo, é uma substância que é viciante, é muito difícil realmente de abandonar. E realmente, quando a gente desencarna, tipo assim, eu vou desencarnar e não vou deixar de ser Kessia. James vai desencarnar, não vai deixar de ser James. A gente vai continuar com tudo que a gente tem aqui. A gente só vai estar com um livro aberto, né? Com o nosso perispírito exposto, nosso livro reencarnatório exposto, mas a gente não vai deixar de ser quem somos. André Luiz, quando ele desencarnou, ele estava no umbral daquela situação, né? Quem assistiu o filme, ouviu o livro, ele não deixou de uma hora para outra, e não passou de uma hora para outra do médico que não tinha tanta
tanto cuidado com o paciente ou que bebia e que tinha serviço. Ele não passou de uma hora para outra. André Luiz desencarnou, André Luiz foi para o umbral e continuou sendo André Luiz, até ele ir contando com a amorosidade espiritual, o apoio da mãe. E assim, não é porque a gente vai chegar numa colônia que os nossos hábitos não vão conosco, né? Eles vão conosco. A gente sente necessidade. André Luiz ainda ele cita a questão da barba, que cresce ainda, todas as nossas necessidades. Então, às vezes, esse caldo nutritivo, essa sopa nutritiva, vai trazer a impressão de que não vai nos nutrir, que a gente vai trazer a impressão de fome, porque a gente leva conosco esses hábitos que a gente já tinha. Até porque, quanto mais materializado for o nosso perispírito, que a gente leva quando desencarna, mais necessidade ainda teremos. Quanto mais sutil for esse perispírito, nossas necessidades também serão ainda mais sutis. Então, quando a gente desencarna, ainda na situação da gente, de espírito advindo de um planeta de provas e expiações, ainda muito materializados, ligados à matéria, o nosso perispírito ainda é formado, apesar de que é uma matéria quintessenciada, um pouco mais densa. Tanto que os espíritos falam que chega a ser quase uma matéria tangível por conta das nossas emanações, por conta dos nossos vícios morais. Então, assim, quanto mais tangível for essa matéria perispiritual, por conta da nossa falta de moral e dos nossos vícios, mais necessidades praticamente materiais a gente vai ter. Porque o perispírito é o nosso envoltório semimaterial ou de matéria quintessenciada, e quanto mais material ele for, mais necessidades a gente tem a impressão de ter, porque é só impressão, né? Mas quanto mais material, quanto mais ligados à matéria formos, aos apegos que a gente tem aqui, quer seja do consumismo, quer seja até entre nós, um com o outro, desse amor que às vezes passa de amor para posse, quanto mais ligados a essa matéria, mais necessidades a gente vai ter quando a gente desencarnar. E da mesma forma vai ser em relação à alimentação. Tem motim, tem tráfico alimentar, de todas as formas. Então, os hábitos que a gente tem aqui, a gente vai ter lá. E a gente está falando de alimentação, mas a gente pode citar o álcool, as drogas, tudo isso não vai mudar de uma hora para outra. Kessia continua sendo Kessia, James continua sendo James, todo mundo aí continua sendo todo mundo quando desencarnar. Então a gente carrega tudo. Joilson continua sendo Joilson. Então os hábitos e os vícios a gente carrega junto. A gente não desencarna e agora eu tô santo, né? Acabou meus vícios, acabou tudo. Não é assim. A gente continua sendo a gente. Muito bem. Amados e amadas aqui também no chat aqui, e nós estamos aqui, a gente já estamos um pouco mais, 1h e 37 minutos, né, de live. Não dá para... Você percebeu que isso aqui não dá para segurar? Então, um papo, a gente não percebe, eu né? acho ótimo, porque eu sou o ser humano conversador. Ótimo. Gente, me permita, Jane, rapidinho, só compartilhar com as pessoas queridas que estão aqui no chat, até essa hora conosco. Gente, o assunto é tão interessante que realmente estimula a gente a buscar mais, né? E a forma, não vou dizer apaixonada, mas apaixonante que Kessia compartilha conosco, nos estimula a buscar mais, estudar mais, né? Talvez a palavra mais interessante seja entusiasmada, né? Que entusiasmo tem a ver com Deus dentro, né? Então, como Kessia compartilha conosco, nos motiva a estudar, a buscar mais. E nos bastidores, estávamos conversando que talvez houvesse uma possibilidade, já que o assunto não se esgota nessa explanação, ela, de repente, compartilhar conosco um pouco mais de conhecimento nesta área, espiritismo e ecologia e conscientização para os dias atuais, né? Enfim, ela desdobrar de repente em 3 momentos, né? Aí, claro, ela vai pensar um pouco mais ainda de como seria, né? Mas ela já tocou, de cara tocou, compartilhou comigo, os gêmeos aqui nos bastidores. Quer falar um pouquinho sobre isso, Kessia? Pronto. A gente conversando aqui, né, antes de iniciar, a gente realmente viu e observou que muito teria que se falar, né? Então, para a gente
desdobrar isso e conseguir detalhar mais, até responder mais perguntas por causa do tempo, a gente destrinchar o assunto em 3, tipo, que poderia ser evolução anímica, para a gente ir entendendo esses níveis evolutivos, essa ecologia profunda que o James falou, exatamente para até dar mais espaço para as perguntas. Porque se realmente a gente começar a falar aqui comigo, se começar a falar, vai para 3 horas. Eu não me freio. Eu sigo os horários que são me dados, é 50 minutos, é 50. Mas se vocês me derem liberdade, meu amigo, vai passar o tempo todo. Então, a gente está aí, né? A gente vai fazer esses momentos aí exatamente até para a gente conseguir debater mais o tema, porque é muita coisa. Ok. Ok, James. James, você, só para pegar ainda conversa que a gente com o James, antes de nós formalizarmos essa live de hoje, né, James, Jailson, já tínhamos planejado algumas coisas, Jailson, vamos rever algumas coisas, porque tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que vai agregar muito em nosso programa. É uma pessoa que fala de uma forma, você vai se encantar com essa pessoa, se encantar, ela realmente fala com entusiasmo, com paixão muito grande, e vai se envolver esse reforçamento de Cassie. Aí foi isso. Tínhamos planejado um outro tema, né? Estava em vias de surgir um outro tema, mas aí surgiu, foi justamente na semana, pós-semana, né? Pós-semana da macro regional, e aí que James compartilhou com a gente essa possibilidade de contactar a nossa querida Cassia, e hoje está acontecendo esse trabalho. James, com o zelo que ele sempre tem com a atividade do movimento espírita, ele conheceu essa proposta de Cassia na macro regional e compartilhou conosco. Então, vamos agradecer também a James por esse instante também, né, James? Gratidão por isso. Claro, por isso obrigado. É o âncora do nosso programa, né? Que está na bancada, mas ele que é o âncora do nosso programa, sempre trazendo para a gente conteúdos relevantes, compartilhando e nos fazendo ter essa oportunidade maravilhosa como hoje. Por favor, James, como você com a palavra aí, depois passar para a Cassia novamente para a gente finalizar suas palavras finais, né? Tá, as nossas considerações finais aos caros amigos. Mais uma vez eu agradeço a participação de Cassia, não é? É um tema assim fascinante, Cassia. Eu posso até compartilhar com você, mandar um material que eu tenho sobre ecologia e meio ambiente, sobre a medicina holística da alma, que o Filomeno de Miranda fala no livro Trilhas da Libertação. É um material muito interessante, que ele fala sobre quando você altera o meio ambiente, você mexe com toda a nossa estrutura espiritual. O perispírito passa por um processo de modificação na medida que você altera a questão do ecossistema do planeta. Está lá no primeiro capítulo do livro Trilhas da Libertação, que o Filomeno de Miranda, junto com o José Pititinga, ele trata exclusivamente sobre a questão do meio ambiente, a relação do homem dentro desse contexto, desse organismo vivo que é a Mãe Gaia, né? Então, nós agradecemos a participação de Cassia, já vamos convidar ela para outras atividades, enfim, então agradecemos, porque o objetivo desse programa, Desafios Contemporâneos na Perspectiva Espírita, é um convite a essas reflexões que é inesgotável, né? Portanto, Cassia, eu agradeço mais uma vez a sua participação, não é? Que você possa aí fazer as suas considerações finais. Então, vou repetir o que eu já disse para James, o que eu disse para Jailson. Eu estou sempre à disposição, porque se a gente tiver, que a gente sabe que tem uma missão na vida, essa é uma das minhas. É debater sobre esse tema que eu amo, que para mim é como Emmanuel nos diz, é uma obrigação sagrada. É uma obrigação sagrada para mim, eu gosto muito, eu fico muito grata pelo convite. Vocês falam que estão agradecidos a mim, mas eu acho que é o contrário. Eu que estou imensamente agradecida pelo espaço, porque em alguns lugares é uma resistência de falar desse tema. Graças a Deus eu tenho visto essa resistência cair. Cassia, deixa eu interromper você. Eu falei com o Jailson
você para a gente aprofundar esse tema, que eu disse assim, olha, a Kessia é o André Trigueiro de saia. Aí ele deu risada. Ai, que coisa boa. Quem me dera, viu? Eu me espelho muito em Trigueiro, para falar a verdade. Eu leio muito sobre Trigueiro, os livros dele, eu gosto muito da forma que ele trata a ecologia. Eu li o livro dele acho que umas 3 vezes, porque eu já fiz essa palestra em outros temas, e toda vez eu lia novamente o livro. O livro é muito tranquilo de ler, o Espiritismo e a Ecologia dele é muito legal. E olha que lisonjeio, hein? Lisonjeado demais de ser Trigueiro de saia. Então, eu agradeço, viu, grandemente a oportunidade e realmente me coloco à disposição. É o que eu falo em toda palestra que eu dou, que eu me coloco à disposição. O trabalhador, ele precisa estar posto para o trabalho, e é dessa forma que eu me enxergo. À disposição e trabalhadora a postos. No momento que o trabalhador é chamado, ele tem que ir, né? Por obrigação sagrada. Tá. Me dê um minuto aí, eu estou me perguntando aqui qual é a próxima data do programa, não é? Eu vou combinar com o Jailson se vai ser no final de agosto ou início de setembro, não é isso, Jailson? Isso, vamos ver, porque a princípio é de 15 e 15, não é isso, James? Então, 15 e 15. Se realmente conseguimos fechar, então vai ser de hoje é 15. Isso, Uhum. E aí nós vamos depois passar aí o tema para vocês, vamos disponibilizar aí no canal do Canteiro, e eu tenho certeza que vai ser interessante o próximo programa com o tema que a gente já está aqui formatando, o que é que nós vamos discutir. Então, gente, mais uma vez, gratidão a todos vocês que estiveram presentes, que deram like, que muitos likes, vários likes, gostaram mesmo das pessoas, viu? Eu acho que esse foi o programa que mais tivemos like, pessoas expressando que gostou de fato, né? E nós sabemos que essa ação, segundo informações dos especialistas, né, faz com que o vídeo passe a ter uma certa relevância para o algoritmo do YouTube, né? Aí diz, as pessoas gostaram, eu vou compartilhar com mais pessoas. Então, tá aí algo interessante, a gente está dando like, a gente vai contribuir para que esse vídeo seja visto por mais pessoas. Mais pessoas têm acesso às informações interessantes, importantes. Uma tomada de consciência, eu acho que o programa tem muito a ver com isso, tomada de consciência a respeito de algumas coisas que nem sempre estamos atentos, né? Então, foi muito interessante isso. Então, vamos compartilhar esse vídeo e divulgar. Eu vou, então, botar aqui, gente, aquele videozinho rapidamente, de abertura do notebook, né, que é a expressão também de gratidão do Canteiro de Fraternidade a todos vocês que estiveram aqui presentes e todos, de alguma forma. Deixa eu só compartilhar aqui a tela também. Vocês estão vendo a tela aí? Deixa eu abrir aqui Cadê você? Então, deixa eu abrir de novo. Se não abrir aqui, te abrir de novo. Só um momentinho. Isso aqui. Estão vendo a tela, né, gente? E vamos, nesse momento, também fazer nossa prece de encerramento. Vale a pena também nós não lembrarmos também de agradecer a nossa querida Bruna, que compartilhou aquela poesia belíssima de um parceiro nosso, já virou parceiro nosso, né? A segunda poesia que ele envia através de Bruna, um espírito que prefere chamar-se de homem de bem. Então, que possamos também nos inspirar na poesia maravilhosa que Bruna declamou para a gente, que tudo a ver com o tema. Depois eu peço até que vocês reflitam com mais atenção a respeito da mensagem que tem ali. Tem tudo a ver com o que essa compartilhou conosco hoje. Então, vamos agradecer ao Mestre Jesus. Deixa eu botar o vídeo, essa imagem aqui para ficar gente, e vamos orar. Senhor Jesus, bondoso irmão mais velho, estamos agradecidos, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Mestre amado, pela assistência salutar e indispensável dos teus mensageiros de luz, os bons amigos espirituais.
Obrigado, Senhor, pelas palavras esclarecedoras que foram compartilhadas por nossa querida irmã Kessia Teles e também pelo nosso querido James Ney. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos esta noite, mas queremos lhe pedir, mestre, lhe pedir que nos dê força para que possamos perseverar no bem, para que possamos nos manter firmes no propósito de servir, sermos úteis na causa do bem. E para finalizar, Senhor, lhe pedimos ainda que permita, mestre, que os bons amigos espirituais que estão à frente desta atividade, deste projeto, possam, de alguma forma, visitar os lares de todos os irmãos que estão aqui presentes nesse chat, que energias bondosas, salutares, possam ser distribuídas nesses lares. E assim, mestre amado, em teu nome e com a tua permissão, nós finalizamos a atividade desta noite. Gratidão. Gratidão, que assim seja.